carta de Paulo a Coríntios, capítulo de número 12, versículo 9 e 10. Está escrito assim: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então sou forte. Amém? Pode sentar, querido, em nome de Jesus. Eu vou ficar pedindo para você glorificar, pode ficar em paz. Se quiser, amém. Se não quiser, Deus vai ser glorificado do mesmo jeito. Amém. Meus irmãos, Corinto era uma cidade antiga da Grécia e em muitos aspectos a metrópole grega de maior destaque dos tempos do apóstolo Paulo. A cidade de Corinto era intelectualmente arrogante, materialmente próspera e moralmente corrupta. O pecado em todas as suas formas estavam espalhados por todos os lados. Neste capítulo, o propósito do apóstolo Paulo era responder às críticas e provar seu chamado apostólico, pois havia falsos pregadores que estavam tentando colocar a igreja de Corinto contra o apóstolo Paulo, tentando colocar à prova o caráter apostólico deste grande homem de Deus chamado Paulo de Tarso. E a igreja, essa igreja de Corinto foi fruto de sua segunda viagem missionária. E nos versículos 1, Paulo, ele começa descrevendo uma experiência extraordinária que ele teve. E em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Olha que interessante. As visões e revelações do Senhor. Não é dele, mas é do Senhor. Paulo, ele recusava se gloriar por causa das revelações que havia recebido do Senhor. Ele não queria que as pessoas o exaltassem mais do que a Cristo. Paulo guardou esse segredo por aproximadamente 14 anos. Agora, imagina aí, irmãos, você ser arrebatado ao paraíso e guardar um segredo desse por 14 anos. Ninguém sabe, só você e Deus. Se fosse muitos na atualidade, já ia criar um Instagram ali e já ia começar falando da experiência que teve para atrair pessoas. Porque não é comum, não é todo dia que alguém é arrebatado ao paraíso. E ali certamente já iria colocar sua chave no Pix, porque virou meio que uma moda hoje. Mas Paulo não chega a Corinto pregando palavras persuasivas de sabedoria humana, mas ele chega assim no poder de Deus e do Espírito Santo. O tema central das pregações do apóstolo Paulo era Cristo. E na verdade, a mensagem do Evangelho nunca se trata sobre o mensageiro, nunca se trata sobre nós mesmos, mas como diz o bispo Marcos, não é sobre nós, é sobre Cristo. Sempre foi sobre Ele. Aleluia. Aleluia. Porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso,
se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Aqui o apóstolo Paulo está referindo-se a si mesmo ao dizer que conheço um homem em Cristo. Ele se coloca na terceira pessoa. Olha que interessante. Paulo se esforça para manter-se em humildade ao expressar essa grande experiência. Porque na verdade a nossa natureza, ela é orgulhosa, e dificilmente muitos de nós, se tiver uma experiência como essa, teria a mesma humildade. Mas Paulo, ele nos deixa um grande exemplo, e não sabemos o que de fato o Senhor disse ao apóstolo Paulo. Ele nunca falou dessa extraordinária experiência para evitar que qualquer cristão que seja o exaltasse mais do que a Cristo. Quantos irmãos de nós acabam mais glorificando aos homens do que a Deus? Quantos homens em nome de Cristo estão operando milagres, prodígios, coisas grandiosas, mas estão deixando de transmitir a glória para quem é devida? E nós precisamos tomar como exemplo a vida do apóstolo Paulo, que tendo uma experiência grandiosa como essa, ele não reteve, não estava preocupado em reter glória para si, mas sim para Cristo. De fato, a glória do céu, ela é indescritível. Paulo, ele fala: olha, eu ouvi palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. O homem, na sua capacidade humana, jamais conseguiria descrever a glória do céu. Ela é indescritível, sublime, ela é inefável. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, Paulo vai dizer: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Aleluia! No versículo 7, Paulo vai continuar dizendo: e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de me não exaltar. Este é um grande motivo de debate no mundo da teologia, porque ninguém sabe de fato o que seria o espinho na carne de Paulo. Mas o que nós entendemos por certo é que esse espinho o fazia sofrer e o impedia de exaltar a si mesmo, por causa das revelações que recebeu do Senhor. Ele pediu ao Senhor que retirasse esse espinho por 3 vezes, cerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Você já orou a Deus por uma cura, ou para que tirasse algo que gera desconforto em você, e Deus não atendeu a sua oração? Pois bem, este espinho está fazendo de você uma pessoa melhor. Essa situação que muitas vezes gera desconforto na sua vida está fazendo de você alguém melhor na presença de Deus. Talvez seja necessário permanecer na sua vida. Este espinho é uma prova da sua experiência celestial, pois ele foi arrebatado ao paraíso. Paulo diz: foi-me dado um espinho na carne. O próprio Deus deu-lhe o espinho. Que presente interessante. Você já recebeu um presente semelhante? Um presente que gera dor na sua vida? Paulo recebeu. Paulo diz: foi-me dado um espinho na carne.
A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Paulo era um cristão melhor por causa de suas fraquezas, perseguições e aflições. Deus está fazendo de nós pessoas melhores através da dor. Deus muitas vezes se utiliza de situações difíceis, de perseguições, de aflições, de algo que gera dor em nós, para fazer de nós pessoas melhores na presença dEle e pessoas mais humildes. Se tem uma coisa que Deus Ele quer arrancar de nós, é o orgulho, porque o orgulho impede a gente de ser pessoas melhores. O orgulho, na verdade, é uma grande barreira na nossa vida, tanto em relação ao nosso relacionamento com Deus, quanto com as pessoas em nossa volta. Nem sempre a oração não respondida quer dizer que Deus te abandonou. Às vezes somos mais abençoados quando Ele não responde às nossas orações da forma que nós queremos. Então, pode ter certeza, se a sua oração não foi respondida da forma que você quer, é porque certamente é o necessário para a sua vida. Se Cristo estiver presente nas nossas fraquezas, irmãos, então a nossa fraqueza será o combustível que irá fazer de nós inabaláveis na sua presença. Pois para vencermos a caminhada cristã, não é na nossa força, não é na força do nosso braço, mas é no poder do Espírito Santo de Deus. Mas para isso, o nosso orgulho tem que morrer, para que a humildade de Cristo habite nas nossas vidas. Existe graça de Deus em qualquer necessidade nossa. A graça capacitou Paulo a aceitar suas fraquezas e a ver alegria na tristeza. Você já parou para tentar enxergar a alegria nos momentos de dores? Por qual propósito muitas vezes nós enfrentamos situações que não queríamos? Existem muitos questionamentos da nossa parte, às vezes, para com Deus, por muitas vezes enfrentar situações que não queríamos, e muitas vezes nós queremos resposta para algumas situações, mas Deus nem sempre é obrigado a responder tudo aquilo que queremos saber, porque Ele é Deus, nós somos criaturas suas, e Deus, Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. Muitas vezes Deus irá permitir situações que não queremos, mas pode ter certeza, existe um propósito maior através disso, e pessoas serão abençoadas através de você, através dessa dor, através dessas dificuldades, dessas perseguições. Existe graça de Deus em qualquer necessidade sua que você possa imaginar. É que muitas vezes as dificuldades ofuscam a nossa visão, muitas vezes tira a nossa paz, tira o nosso foco do alvo que é Jesus Cristo. Mas tenha certeza, Deus está fazendo de você alguém melhor, e você não pode parar. Não existe cristianismo sem dor e sofrimento, irmão. Um cristianismo fácil, pode ter certeza, não é o cristianismo de Jesus Cristo. E o Evangelho é isso muitas vezes, uma mistura de tristeza e alegria, de dor e consolo, porque o Espírito Santo ele tem essa função consolador. Se você não está sentindo dor, irmão, então
você tem o consolo da maior e melhor pessoa que existe nessa terra, que é o Espírito Santo de Deus. O maior amigo que o ser humano pode ter nessa terra. Ele consola as nossas dores. O Evangelho é uma mistura de perdas e ganhos, sofrimento aqui na terra, mas glória lá na eternidade. Mas você terá que suportar. Nós precisamos fazer com que a graça de Deus, ou melhor, nós precisamos aceitar a graça de Deus para a nossa vida, para que ela nos habilite a ver a fraqueza como algo bom na nossa vida. É na fraqueza que o poder de Deus ele está sendo aperfeiçoado em nós. Quanto maior as nossas fraquezas e perseguições por causa do amor a Cristo, tanto maior graça Deus ele nos concederá para cumprir a sua vontade aqui na terra. Portanto, vamos continuar avançando em direção ao lar celestial. Agora, portanto, meus irmãos, nós enxergamos apenas um reflexo obscuro, como um material polido. Entretanto, haverá um dia em que veremos face a face. Hoje conheço em parte, então conhecerei perfeitamente como Ele é, da mesma maneira como plenamente sou conhecido. Tenha certeza, o poder de Deus ele é glorificado nas nossas vidas através das dificuldades, através das aflições. Deus está sendo glorificado. Muitas vezes não é o que nós queremos, mas é necessário para que a gente chegue a uma maturidade cristã, ao ponto de não nos gloriarmos de nada, mas sim nos gloriarmos da cruz de Cristo. Porque foi por intermédio da cruz que nós alcançamos a graça de estarmos aqui numa noite como essa. Foi porque Ele sofreu, foi porque Ele morreu, se entregou, ressuscitou ao terceiro dia. Foi por causa dele. Não é nada mérito nosso, é tudo